O homem apenas balançou a adaga que segurava na mão, e aquilo deixou todos em choque. O Duque Belt, celebrado como protetor do continente, mal pôde acreditar. Aquele simples golpe acabara de atravessar um monstro de alto nível na Floresta Sombria. Ver um ataque tão terrível em um garoto de 12 anos era algo inacreditável. Mas tudo aquilo era apenas o começo da minha vingança. Descobri que em minha vida passada eu fui um assassino de elite, porém fui traído pelo meu próprio irmão. Olhando para o homem que esteve ao meu lado no campo de batalha, eu não conseguia entender que erro eu havia cometido. Ele, porém, mostrou um olhar de desprezo e disse: aquela massa negra ao seu redor prova que você não é mais humano, mas um monstro assassino repugnante. Você ocultou a verdade, eu apenas sorri com amargura. Eu lutei por você, conquistei a disputa pelo trono do Império, destruí o exército do Rei Demônio e até une todo o continente por sua causa. E agora, na hora do desfecho, você quer me abandonar com essa desculpa, viu? Mesmo que me custe tudo, eu vou matá-lo. Empunhei então a espada demoníaca e avancei. Bastaria um golpe fatal nas suas costas para que você não pudesse se curar. Ouvi apenas um estrondo, a espada demoníaca atingiu o campo de proteção atrás de você. Foi então que percebi. Os guardas ao seu redor haviam parado o ataque. Você se virou e cravou a espada no meu peito. Minha espada demoníaca também foi arremessada ao chão. Vejo que você revelou sua verdadeira natureza. Ainda bem que eu nunca acreditei completamente em você. Só de pensar nesta morte, sinto um aperto sufocante no peito. Se eu pudesse escolher de novo, eu viveria por mim mesmo. Quando fechei os olhos para aceitar a morte, no segundo seguinte me levantei na cama e ao abrir os olhos vi a jovem criada da minha juventude em pé diante de mim. Emily, como você está aqui? Olhei ao redor para o quarto familiar, será que voltei à infância? Era como um último lampejo de vida. Enquanto eu me perguntava isso, ouvi a voz de Emily ao meu lado. Jovem mestre Xian, o senhor não está querendo ir ao torneio de esgrima só para atrasar de propósito? Saindo do quarto e vendo o familiar castelo do duque, percebi então que realmente voltara ao passado. Olhando para as pessoas ao redor, lembrei, hoje é o dia do torneio de esgrima. Como senhor do feudo, meu pai também participaria desse evento importante e meu adversário seria justamente meu meio-irmão que recebe mais privilégios do que eu. Eu, por outro lado, sou um bastardo cuja mãe biológica é desconhecida. Se eu me envergonhasse naquele torneio, me tornaria motivo de riso para todos. A partir daquele dia, meu pai deixaria de me dedicar atenção. As criadas, temendo por minha segurança, tentaram me persuadir a desistir. Ao puxar a espada curta, senti um peso inexplicável. Apertei a arma com força, essa sensação de peso me deixou com a impressão de que aquilo talvez não fosse um sonho. Será que eu realmente poderia mudar meu destino? Com a ordem de meu pai, Kranz levantou a espada e veio em minha direção. Observando sua sombra pesada, eu apenas dei um leve giro e esquivei seu ataque com facilidade. Ele tentou atacar com uma flecha, mas eu desviei. Com um sorriso frio, ele zombou. Parece que você só sabe se esconder como uma mosca. As palavras mal saíram quando, com um movimento fácil, minha espada acertou e lançou fora a arma que ele segurava. Um golpe de pé o deixou meio tombado no chão. Ao vê-lo gemendo, lembrei-me de quando éramos crianças. Ele sempre me intimidava e sua tirania não cessou nem ao entrar na academia. Se o destino me deu outra vida, desta vez eu viveria por mim. Aproximei-me sem hesitar, sem ouvir os lamentos de Kranz. Pisei em seu rosto. Ele cuspiu espuma e desmaiou. Meu pai organizou que cavaleiros de alto escalão me escoltassem até seu estúdio. Ao virar-me, vi a mãe de Kranz saindo da sala de roupas. Olhando-a com desdém, disse: Cris, está bem? A duquesa, com cara de nojo, cutucou. Você ainda tem coragem de perguntar? Que cara de pau. Ponderei sobre minhas ações. A humilhação no torneio seria inevitável, e meu pai deixaria de se importar comigo. Ao ver a figura do meu pai na sala, percebi que já fazia 15 anos que não o via. Meu pai, celebrado como protetor do continente, resistir às invasões dos demônios com um poder mágico e uma sabedoria extraordinários por muitos anos sozinho, assumir esse fardo até cair em batalha contra o exército do Rei Demônio. Tudo o que ele queria era a paz e o futuro do continente. No instante em que Kranz avançou com a espada, você percebeu a trajetória do golpe e virou-se para esquivar. Desde quando aprendi esgrima, foi fruto de minhas práticas noturnas solitárias. Pelo que sei, você não tinha talento para esgrima e nem se interessava por ela. Por que esconder então essa habilidade? Eu respondi apenas que não queria chamar atenção, não queria ser notado, mas eu o havia derrotado com facilidade. Depois de imobilizá-lo, não havia necessidade de continuar com a violência. Ao ouvir meu pai falar desse jeito, pensei, será que ele quer testar minha atitude? Após breve reflexão, respondi, quero provar que embora sejamos ambos filhos do mesmo pai, eu sou mais forte que Cris. Acredito que esse é o verdadeiro significado do duelo. Ao ouvir minhas palavras, meu pai riu alto e disse, muito bem, sua resposta foi calma e direta. Ver você com esse talento me deixa satisfeito. No futuro, você certamente será o apoio mais confiável do seu irmão. Fiquei mudo por um segundo. Lembrei de tantos detalhes do passado que nunca consegui esquecer. Nada mudara. Meu pai ainda era tão obcecado por Eshel quanto sempre foi. Ele continuou, quero recompensar sua excelente performance no torneio. Diga o que deseja. Então respondi, já que é assim, vou destruir tudo que aquele canalha Eshel pretende fazer. Eu disse, quero ir para a linha de frente da guerra. Ao ouvir isso, Emily exclamou assustada. Meu pai ainda não havia decidido, disse, você está louco? Você sabe o que é a linha de frente? Lá há monstros cruéis e sanguinários. Esta é a única região do continente chamada de linha de frente. A trincheira mais avançada, o Vale Lemeia, vem combatendo as forças demoníacas há séculos. Desde o início, meu pai se opusera com firmeza, mas então impôs uma condição. Eu deveria em um mês obter a qualificação para ir ao Vale Lemeia. Eu ainda não sabia exatamente o que meu pai entendia por qualificação, mas naquele momento, o mais importante era aumentar meu poder o máximo possível dentro do prazo. Meu poder era fraco para minha idade, mas felizmente ao voltar no tempo não perdi a sensação de combate. A pequena quantidade de mana que restava em meu corpo podia com treino ser aproveitada. Foi então que a porta do quarto se abriu e minha irmã Alice surgiu. Enquanto eu ainda estava confuso, ela agarrou meu pescoço. Seu pequeno está louco? Disse ao pai que quer ir para a linha de frente. Achou que, por ter batido no Cris, pode se sentir grande? Agora venha comigo até o telhado, vamos começar. Se você aguentar 3 minutos sob meu ataque, eu concordo em deixá-lo ir à frente. Eu olhei para minha irmã
irmã dominadora. Sério mesmo? Sem rodeios, ela perguntou. Você não está tentando herdar as terras da família, não é? Respondi que não me interessava por isso. Ela concluiu que eu estava certo e mandou que eu desembainhasse a espada. Não me diga, irmã. Eu já lutei o dia inteiro com Chris. Estou exausto. Você não poderia. Antes que terminasse, ele brandiu a espada e atacou. Eu instintivamente coloquei a ponta da minha espada para bloquear. Impossível, você ainda é tão jovem, como pode aguentar minha lâmina? Ela soltou. Você pretende levar as coisas a sério com um irmão bem mais novo? Provocou ele. Para a surpresa dela, eu usei a lâmina fina do meu estilete para bloquear com precisão sua longa espada. Isso, seu moleque. Acho que terei que levar a sério então. Ela avançou com força total. O golpe vinha carregado de potência. Eu não tive escolha a não ser receber o ataque. Levantei a mão e bloqueei, usando minha técnica de esgrima secreta, uma arte que manipula a direção dos cortes, uma magia que pode alterar a trajetória de um golpe. Mas então percebi algo e recuei rapidamente. Neste corpo, eu ainda não consigo controlar essa habilidade à vontade. Se eu não tivesse mudado a direção da lâmina a tempo, ela certamente teria morrido. Embora eu injetasse mana na espada para compensar a diferença de força, este corpo já estava no limite. Terra, vento, venham ao meu lado e tornem-se minhas lâminas. Pensei. Maninha, você quer minha morte? Ela zombou, invocando então uma lâmina aquática de magia das 6 esferas, um experimento ainda em teste. Nesse instante, o olhar dela estava totalmente descontrolado. Só me vinha à cabeça que eu não podia vacilar nem por um instante. Se eu bloquear esse golpe, vou ser lançado para fora do castelo. Já que é assim, só posso confiar naquela pessoa. Por favor, pare de enrolar, aparece logo. No momento em que o ataque ia me acertar, Yekan pisou à minha frente num piscar de olhos, agarrou-me e com a mão direita erguida, deteve o golpe. Senhorzinho, você ainda é tão jovem, isso é exagero demais, não acha? Não pude deixar de pensar. Finalmente você veio. Ao ouvir nossas vozes, ela ficou atônita e em seguida agarrou-me com força. Xian, desculpe, perdi a razão por um instante. Eu só não queria que você fosse para a linha de frente. Ela explicou que por estar obcecado com aquilo, perder a calma. Não esperava outra coisa de minha irmã, comentei. Ela sempre levava tudo a sério. Alice estudou na Academia Real, onde se reuniam talentos brilhantes em esgrima, magia, literatura e outras artes gênios do continente. Ela foi a primeira desde a fundação da escola, a conquistar S em todas as disciplinas, a elite entre as elites. Além disso, era bonita, por isso muitos a chamavam de filha dos deuses. Embora desde criança, Alice estudasse esgrima e junto com o primogênito Eshelbelt, fosse apontada como a próxima protetora do continente, ela teve um destino trágico pouco depois de ingressar na Ordem dos Cavaleiros da Luz. Quero protegê-la desta vez, disse eu, sentindo o desejo de cuidar dela. Voltando ao presente, Alice virou-se para Yekan e perguntou: Você não é o cavaleiro guardião do Duque? Como apareceu aqui? Fui ordenado pelo Duque a proteger temporariamente o Sr. Xian. Como deveria fazê-lo às escondidas, não o informei. Desde que saíra do estúdio, eu havia percebido sua presença, mas não entendi por que meu pai o escolhera para me proteger às ocultas. Logo em seguida, desfaleci por exaustão. Afinal, sou ainda apenas uma criança, pensei. No dia seguinte, depois que Alice se foi, comecei meu treinamento sério com esse corpo. Percebi profundamente a importância da resistência física e treinei com dedicação total durante 2 semanas. A sensação era de que eu havia alcançado meu limite, e nesses dias só encontrei desesperança. Antes de voltar no tempo, eu tinha confiança na minha resistência. Agora, precisava urgentemente encontrar um jeito de melhorar meu condicionamento. Senhorzinho, chegou algo da senhorita Alice. O que seria? Por que cheira tão mal? Era um frasco com sangue fresco de um cão de caça infernal. Procurei a ajuda de Alice para obtê-lo, pois só se encontra no Vale Lemeia. É, portanto, extremamente raro. O sangue de monstros tem um odor pútrido característico. Ao beber, queima a boca como fogo, por isso muitos consideram-no venenoso. Mas na verdade, ingerir isso aumenta permanentemente a mana e a resistência física. Embora a maioria acredite que seja superstição, eu sabia pelo que vivi na vida passada. Se não fosse por essa experiência, eu não acreditaria. Emily tampou o nariz e disse: Senhorzinho, você realmente vai beber isso? Fique tranquila, Emily. Eu como até a comida que você prepara. Lembrei do primeiro teste, havia sido algo como sopa de Matsutake. Quase morri. Comparado àquela sopa, isso deveria ser melhor. Depois de beber, senti imediatamente uma corrente de calor varrer meu corpo. Olhei para Emily. Vou dar uma volta e ver se faz efeito. Fazia muito tempo que eu não vim aqui. Nas últimas 2 semanas, eu só esperava por esse dia o momento em que Yekan, por estar de plantão para relatórios, não estaria me protegendo secretamente. Ele sempre me seguia e era realmente incômodo, mas este era um lugar onde eu costumava ficar sozinho. Naquele período, uma revelação da divindade da luz, Lumindel, desceu sobre Eshel. A visão dizia que nas colinas atrás das terras de Beliar, havia um templo adormecido, um lugar onde a magia se concentrava. Embora muitos duvidassem naquele local, realmente havia um foco de poder. Naquele momento, a profecia ainda não havia se manifestado por completo. Eu era a única a saber do lugar. Eshel, você não vai acreditar no que vou fazer agora, disse ele. Em seguida, Eshel concentrou mana e quebrou a rocha no chão, revelando um corredor subterrâneo sombrio. Aquele lugar remontava à guerra entre deuses e demônios de 300 anos atrás. Toda a história havia sido apagada. Antes, ali existira um antigo templo dedicado ao deus da luz, Lumindel. Quem imaginaria que atrás da colina da cidadezinha, algo assim estivesse escondido? Ao longe brilhava uma imensa espada dourada, ou relíquia que reina sobre o templo. Milênios atrás, a humanidade expulsou as forças do demônio que haviam tomado Beliar. Os exércitos demoníacos eram seres além dos limites humanos. Mas ao desenterrar relíquias antigas, conhecidas como armas divinas, a humanidade obteve uma vitória decisiva. Entre esses artefatos, a Duranda Alcor foi a espada sagrada abençoada pelo deus da luz, Lumindel. Ela foi uma das armas divinas que conduziram a humanidade a expulsar o exército demoníaco, uma relíquia de primeira grandeza. E Eshelbelt, que estava prestes a possuir essa espada sagrada, seria quem me condenaria a um destino miserável. Talvez essa espada esteja ligada à minha reencarnação. Estendi a mão para tocar. Lá será que algo aconteceria? Esperei um longo tempo, mas nada aconteceu. Dei um chute nervoso, aliviando a frustração. Que espada sagrada inútil. Melhor eu voltar ao que tenho a fazer. Ao atravessar a área iluminada, percebi sombras estranhas projetadas à primeira vista. Poderia pensar-se que eram sombras da espada. Mas como isso seria possível? Onde há luz, há escuridão. Aquela projeção era, na verdade, um portal oculto pelo altar da
guarda-luz que levava a outro espaço. Empurrei a porta e entrei. Era nostálgico de um jeito inesperado. Ao longe, uma coisa que emanava um brilho negro-roxo era, na verdade, a minha espada demoníaca, Cailan. Está dormindo bem? Coube-a e sacudi a lâmina. Nada, será que ela ainda estava adormecida? Que sensação familiar e ótima, mal posso esperar para cortar algo. De repente, a espada tremeu violentamente e uma voz rouca ecoou. Garoto, você sabe o que significa despertar-me? Bem, a partir de agora você é minha espada. Respondi. Uma aura sombria surgiu e uma entidade murmurou. Agora já é tarde demais para arrependimentos. Garoto, seu corpo é meu. A coisa saltou em minha direção. Eu, porém, simplesmente levantei a mão e agarrei aquela massa espectral. Que situação é essa? Como você pode me tocar? A criatura perguntou. Não disse que você é meu? Respondi. Não era toda fraqueza que eu perdoaria, então uma energia poderosa explodiu do meu corpo. Quem é você de verdade? Por que carrega o cheiro de Ael? Alguém exclamou. Certo, eu sou o herdeiro de Ael. Afirmei. Já que o dono retornou, obedeça. Você, pirralho insolente. Não aceito isso. A criatura avançou para mim. Parece que conversar não adianta. Observei que a espada demoníaca, em essência, tinha um objetivo final. Tomar o corpo do usuário. Se era assim, eu usaria um método mais simples. Rezei palavras e lancei um encanto para controlar a espada. Ao terminar o feitiço, a criatura foi lançada para trás. Vendo-a em apuros, eu não tinha paciência. Falei apenas uma vez. Aproveite a chance, enquanto estou sendo amável, é melhor você largar o dono. Como você pode usar essa magia, seu insolente? Ela bufou. Você, pequeno arrogante, terei de te domar. Repeti a invocação e, sob minhas palavras, a espada não resistiu por muito tempo. Está bem. Eu aceito você. Pare de recitar. Se minha meta está alcançada, então volte. Parecia que ela havia ficado fora ar demais. A espada tremeu, emocionada. Quanto tempo fazia que eu não respirava o ar externo? Que emoção. Mestre, qual é o seu nome? Shian Belt. Respondi. Ael realmente escolheu você, garotinho, murmurou a espada. Sim, eu já morri uma vez na vida passada, eu disse. Na vida passada, esse cara falou um monte de bobagem e o dono só surgirá décadas depois. Alguém zombou. De qualquer forma, agarrei a lâmina e quebrei o cabo com um golpe. Houve um estalo. O cabo se partiu em dois. Embora agora parecesse inútil, no futuro aquilo provavelmente seria muito interessante. Logo chegou o dia marcado. O tempo voou. Ao encontrar meu pai, o velho e cansado Belt, ele perguntou pela última vez. Você ainda quer ir para a linha de frente? Se mudar de ideia, não vou te impedir. Ele disse. Sim, pai, decidi ir. Respondi. Então meu pai ordenou aos guardas. Soltem aquele sujeito. Em seguida pegou um pergaminho e foi para um canto. Isso é um grimório? Pensei, será que ele pretendia invocar algo? Lançou o pergaminho, e dele saltou uma criatura colossal envolta em chamas, uma besta monstruosa. Provavelmente um cão de caça infernal. Um monstro de baixo nível do Vale Lemeia. Parece que para preparar meu exame, meu pai e os cavaleiros tiveram que se esforçar bastante. Os guardas sacaram suas espadas e se posicionaram. Era claro, quando a situação apertasse, interviriam. Toda ação exige responsabilidade e a partir de agora eu deveria provar minha determinação por meio de uma prova. Ao ouvir as palavras do Duque, Yekan exibiu uma expressão firme. Isso me fez lembrar dos acontecimentos de 3 dias atrás. 3 dias antes do combinado com meu pai, fui até Yekan e pedi para treinar com ele, para me acostumar com a sensação do combate real. Yekan me olhou incrédulo. Você quer treinar comigo agora? Você pode me ajudar? Quero me habituar ao combate. Eu respondi que também queria treinar, mas não entendia por que Chris sempre fugia ao me ver. Tudo bem, então eu vou treinar com você, disse ele. Isso é um grande favor para mim, mas vou usar a bainha para me defender. Você ataque à vontade. Obrigado, Yekan. E mais uma coisa. Tudo o que acontecer a partir de agora, você não pode contar ao meu pai. É uma ordem. Enquanto ele hesitava, eu num movimento rápido brandi a espada e desferi um golpe pesado. A força era impressionante. Será que uma criança poderia produzir tal poder? Era inacreditável. Enquanto ele ponderava, desapareci de seu campo de visão como tocar e num instante desferi um golpe carregado. No entanto, ele bloqueou meu ataque com uma só mão. Ainda não consigo vencê-lo agora, pensei. Obrigado, Yekan, por treinar comigo. Ele, porém, ainda estava absorto na luta que acabáramos de travar, maravilhado com o progresso daquele antes tão fraco Xian. Pensou comigo. Se minha intuição não falhava, o jovem agora deveria ser capaz de superar qualquer provação do mundo. Diante do monstro que avançava, percebi que com a força atual não conseguiria travar uma longa batalha, teria que liquidar rápido. Preparei então o golpe decisivo. Num movimento veloz, cortei e acertei o pescoço da criatura. Os soldados ao redor observaram surpresos. Meu pai esboçou um sorriso que quase não se notava. Olhando para o monstro caído no chão, com um leve pesar pensei, que pena. Esse sangue dava para encher várias garrafas se eu bebesse aqui. Diriam que enlouqueci. Meu pai veio a mim aplaudindo. Magnífico, Xian. Então nos vemos na linha de frente. Depois que ele partiu, senti surgir de minhas costas uma névoa negra. Senhor, em sua visão eu sou uma faca para cortar vegetais? Não, você é uma bruxa? Respondi. Então por que não usou antes? O sangue me fortalece, por favor. Deixe-me beber um gole. Eu prometo que você poderá beber à vontade depois. Chegando à linha de frente ao ver os corpos de monstros espalhados, senti uma nostálgica familiaridade. Isto continua sendo um inferno, pensei. Aqui a morte é algo cotidiano. Fique sempre alerta. Lembrei-me das palavras do meu pai. Aqui na linha de frente, a guerra é rotina. Em média, há 3 a 4 batalhas por dia. Cada combate é repelido por instruções meticulosas e cavaleiros poderosos, para impedir que os monstros atravessem a linha. O acampamento onde me alocaram parecia o mais seguro de toda a frente, até os guardas eram muito rigorosos. Parece que não terei muitas chances para alimentar Cailan agora. Vi Emily enrolada no cobertor. O que está fazendo, Emily? Perguntei. Meu senhor, o Duque disse que estamos sempre à beira da morte, respondeu ela. Vai, arrume suas coisas e volte. Não posso ir sem você, senhorzinho. Se eu fugir por medo, quem ajudaria meu senhor? À noite preparei um boneco de pano para ir treinar. Ao me virar, vi Emily. Você vai treinar agora também? Empenho mesmo. Se o Duque soubesse, ele ficaria orgulhoso. Eu vou agora, respondi. Trate as coisas como sempre. Certo, disse ela indo dormir. Aqui é a linha de frente. À noite o cerco se intensifica e a liberdade é pouca. Se minha memória não falha, a partir daqui começa a zona mais infestada, o lugar ideal para testar Cailan. Cailan, este cheiro de sangue mal posso esperar para cortar algo, murmurei. Então avancei e brande a espada demoníaca sem restrição. A própria lâmina se animou. Ah, acordei, nunca me senti tão viva. Quando vou ficar mais forte? Fique tranquila. À noite há muitos monstros para você devorar, respondi. Nesse instante lá no vale, um guarda real seguia em direção à frente. Alteza, ainda dá tempo de mudar de
ideia. Sua ajuda nas patrulhas é dever do Império. Ouvi alguém dizer. Ou encerrarei se insistir, respondeu ela. Disseram também que o jovem mestre da família Belt também estava na frente e parecia da mesma idade que a princesa. Uma oportunidade para os dois se conhecerem. Eshel Belt? Não me interessa, resmungou, querendo apenas dormir. Na linha de frente da guerra, lutava ao lado do pai e de seus soldados contra terríveis criaturas. Depois de derrotar alguns monstros com facilidade, recebeu um raro elogio do pai que admitiu estar surpreso por ele ainda não ter chorado ou pedido para voltar para casa. Pela primeira vez, o filho viu seu pai com aquela expressão. Antes de se recolher, o homem pediu para encontrá-lo pela manhã, dizendo que tinha algo importante a conversar. Naquela noite, sozinho, ele subiu a montanha próxima, mas o destino o colocou diante de uma fera de nível avançado, o Devorador de Enxames. Criaturas assim só apareciam nos vales mais profundos. Então, o que uma fazia ali? Enquanto pensava numa forma de enfrentá-la, a espada mágica em suas mãos falou. Você parece cansado, que tal me deixar assumir seu corpo por um momento? E antes que percebesse, os ferimentos em seu corpo começaram a se curar, mas a espada logo o alertou. Com esse monstro, não adianta quantos golpes você der, vai ser inútil. Ela estava certa, aquela luta parecia não ter fim. Ele já treinava todas as noites há quase um mês, bebendo sangue de monstros, e ainda assim não era o bastante. Quando a criatura se lançou sobre ele, com a boca aberta, ele apenas respondeu. Como quiser, Kairan, apareça a espada da sombra. E num único corte, uma luz roxa atravessou todo o vale, despedaçando o monstro em um instante. O som da explosão ecoou por toda a região. O pai e seus homens correram até o local, e ao verem os corpos espalhados dos monstros, o homem ficou chocado àquele golpe. Aquelas marcas eram familiares demais. Quem poderia ter feito isso? Perguntou um dos soldados. Será que foi aquele grupo secreto? De volta ao acampamento, deitado na cama, ele encarava o teto, refletindo. Usei aquilo só para derrotar uma criatura. Sabia o risco. Ao ceder o corpo à espada, poderia ser dominado completamente. Parece que enlouqueci. Sentia o corpo dolorido, mas também mais forte. A espada então surgiu atrás dele e falou. Agora eu entendo. Por fora você é só uma criança, mas seu jeito não combina com isso. Você maneja minha lâmina como se tivesse treinado por 30 anos. E disse que já morreu uma vez, quer dizer que é um renascido, não é? Ele suspirou, sem paciência. Eu já te expliquei, mas a espada continuou. Você foi morto por Duraldal, não foi? Talvez em uma traição. Dá pra ver no seu olhar quando fala daquela espada sagrada. E completou. Seja lá qual for seu propósito, lembre-se, se eu vir um traço de fraqueza em você, te devoro sem hesitar. Ele então a golpeou com a mão, irritado. Seu dono não é um idiota, ele apenas riu. Vejo que continua o mesmo de sempre. Ao sair da tenda, sentiu o clima pesado. Emily correu em sua direção, ofegante. Senhor, ainda bem que acordou. Encontraram o corpo de uma fera de nível avançado no vale. Ele ficou em silêncio. Surpreso seria aquela criatura que enfrentara. Pouco depois, Ieken apareceu. Senhor, o Duque está chamando. Com o coração acelerado, ele entrou na tenda do pai. Sente-se, disse o pai. Vou ser direto o que estava fazendo ontem à noite. Fingindo calma, respondeu que havia dormido cedo. O pai pensativo comentou. Aquelas marcas nas feras se parecem muito com seu estilo de espada. Será que estou imaginando coisas? Depois suspirou. Ainda precisamos investigar, mas parece coisa da organização secreta Mist. Um grupo antigo, que diz lutar pela purificação. Foram eles que causaram a morte de muitos nobres, mas a partir de certo dia, desapareceram completamente, sem deixar vestígios. A última vez que se teve notícia deles foi há 300 anos. Porém ontem, vi uma névoa negra surgindo do corpo do verme da morte. Aquela substância era claramente o traço deixado pelo deus da matéria, Alel. Alel é o deus que os servos da névoa veneram. Se minha suposição estiver certa, quem eliminou o verme da morte e aqueles monstros foram os Mist. Incrível pai, apenas observando o cenário, já deduziu que se tratava da organização desaparecida há 300 anos. Embora eu não saiba por que eles voltaram a aparecer de repente, disse ele. Você também precisa ter cuidado. Vou relatar o ocorrido ao Império e mandar investigar melhor. Enquanto ouvi as palavras do pai, tive a sensação de que ele estava simplesmente encerrando o assunto assim. Logo em seguida, ele fechou os olhos e ficou pensativo por um momento. Tiana é tão jovem. Impossível ter ligação com uma organização dessas. Certo, por hoje falaremos até aqui. Você soube quem vem nos visitar hoje? Ao ouvir a pergunta do pai, lembrei da notícia que circulara dias antes o imperador viria em visita. É hoje? Perguntei. Exato. Por isso mesmo, quero te pedir um favor. Suas palavras me deixaram confuso. Um favor? O que será que ele quer pedir a mim? Pouco depois, o toque das cornetas dos guardas imperiais ecoou o sinal de que eles haviam chegado. Chen Verrias, senhor de Lemeia, Will Lesbelt, presta reverência a sua majestade o imperador. O imperador robusto desmontou rapidamente e ajudou meu pai a se levantar. Já somos velhos amigos, não precisa de tanta formalidade. Em seguida, ele voltou a olhar para mim. Um jovem tão pequeno, e já veio a um lugar tão perigoso. Os filhos de Will realmente são diferentes. Enquanto ainda me perguntava o que meu pai queria me pedir, percebi que na verdade, ele queria que eu o acompanhasse para cumprimentar o imperador. Na vida passada, sempre que o imperador vinha, eu tinha de permanecer na mansão. Nesta vida, ver meu pai confiar tanto em mim me emocionou. Logo, uma jovem de feições belas e elegantes desceu da carruagem. Sou a quinta princesa do Império Ushpoelin Severas. Ao ouvir aquele nome, lembrei-me da história trágica da quinta princesa. Depois, meu pai me chamou para fora da tenda. Hoje quero que você cuide da princesa Aileen. Cuidar dela? Perguntei, intrigado. Não entendo o que o senhor quer dizer com isso. Não se surpreenda. Basta que se dê bem com ela. Vocês têm quase a mesma idade e no futuro, quando forem para a academia, provavelmente serão colegas. Lembro-me de ter visto a princesa Aileen em minha vida anterior, mas só de passagem, no caminho para as aulas. Manter boas relações com a realeza só pode te trazer benefícios, disse meu pai. Mesmo que seja por pouco tempo, espero que aproveitem essa oportunidade e deixem uma boa impressão um no outro. Eu não estava muito disposto, mas entendia as intenções dele. Meu pai queria que eu e a princesa nos tornássemos amigos, assim como ele e o imperador eram. Mas ele escolheu a pessoa errada, eu jamais conseguiria ser amigo dela. Só eu sabia o que aconteceria no futuro, então não podia dizer nada. Mesmo sendo um pouco incômodo, não havia escolha senão obedecer às ordens de meu pai. Aquela, por que aquele rio é vermelho? É um rio de sangue? Perguntou a princesa. É o rio que atravessa todo o Vale Lemeia. A cor avermelhada não tem nada de especial. Dizem que as feras mágicas que envelhecem ou se ferem e
não conseguem mais caçar, acabam, por instinto, saltando no Rio da Morte. O poder mágico em seus corpos corrompe a água e os resíduos e fluidos dessas feras tingem o rio de vermelho. Então tudo aquilo é sangue e restos de feras? Sim, as feras bebem dessa água e também se banham nela. O rio é imundo, portanto não se aproxime. Que nojo. E o que há no fim desse rio? É o submundo, onde vivem os demônios. Se seguir o curso do rio, talvez chegue até o próprio rei demônio. Mas duvido que exista alguém louco bastante pra tentar. Ver a princesa se assustar com minhas palavras foi divertido, provocá-la é como brincar com uma criança. Enquanto conversávamos, um feixe dourado de luz surgiu repentinamente no céu, na direção do terceiro posto avançado a oeste. A luz dourada significava que estavam em combate com feras demoníacas. Ao ouvir isso, a princesa virou-se assustada. Você quer dizer que surgiram feras agora mesmo? Meu pai logo deu uma ordem. Protejam sua majestade o imperador. Cavaleiros da guarda pessoal, venham comigo ao terceiro posto. Mas o imperador apenas sorriu, desembainhando sua espada. Will Lesbelt, se fala assim, me sinto até ofendido. Você acha que vim aqui só pra fazer turismo? Estava mesmo entediado. Então virou-se para seus homens. Para contos serem, preparem-se. O exército imperial também participará da caçada. Ninguém descansará até que todas as feras sejam eliminadas. Meu pai me olhou. Shia, você também vai. A princesa, surpresa, perguntou. Você consegue lutar contra feras mágicas? Perguntou a princesa confusa. Sim, mas eu só atuo na retaguarda, dando suporte. Vossa Alteza, por favor, volte para o acampamento. Não, ela balançou a cabeça determinada. Eu também quero ir. Isso é um campo de batalha, não um lugar para brincadeiras. Não me importa. De qualquer forma, eu vou junto. Não tente me impedir. Diante da sua teimosia, não tive escolha a não ser chamar Yekan. Peço que acompanhe a princesa Aileen e a leve em segurança até o acampamento. Substitua os cavaleiros da realeza nessa tarefa. Você está sendo insolente, gritou a princesa irritada. Sou uma princesa imperial e ousa desobedecer minhas ordens. Sua teimosia pode acabar custando a vida de dezenas de cavaleiros. No campo de batalha, uma única decisão errada pode determinar quem vive e quem morre. Vossa Alteza, pode assumir a responsabilidade por essas vidas? Ao ouvir minhas palavras, ela me olhou com os olhos marejados. Por favor, volte, princesa. Este não é um lugar onde você deve estar. A quinta princesa, Ailince, era filha de uma concubina plebeia e do imperador, portanto, não uma herdeira legítima. Por causa disso, era vista como uma princesa de aparência nobre, mas sem valor real. No entanto, ela nunca se importou com a opinião dos outros. Como membro da família imperial e princesa de um império, cumpria com todas as suas responsabilidades e deveres. Era mais dedicada do que qualquer um, estudava com afinco e se esforçava constantemente para se aprimorar. Mas, justamente por essa dedicação exemplar, tornou-se um alvo de inveja. No fim, foi acusada falsamente de traição e expulsa do palácio. Ouvi dizer que mais tarde morreu sozinha e doente numa pequena ilha nas fronteiras do império. Por isso ficou conhecida como a Princesa Trágica. Se ela tivesse sido ambiciosa, talvez tivesse caído antes. Enquanto isso, na linha de frente, o imperador lutava bravamente contra as feras. Logo, ele ergueu sua espada e conjurou sua técnica suprema Relâmpago Sagrado. Com um estrondo ensurdecedor, as criaturas ao redor foram despedaçadas em um instante. Pouco depois, a batalha havia terminado. Todos sabiam que o imperador Tiona possuía magia de nível 8, um dos mais altos já alcançados. Se não fosse o imperador, provavelmente seria o presidente da Associação de Magos. Para alguém como ele, até mesmo monstros de nível supremo eram apenas distrações triviais. Será que esse imperador era apenas um hobby para ele? Faz tempo que não bebemos juntos, Willers, disse o imperador sorrindo. Mas beber sozinho não é tão divertido. Peço desculpas, Vossa Majestade. Enquanto durar a guerra, não posso beber. Falando nisso, continuou o imperador, você mencionou estar curioso sobre os acontecimentos dentro do império. Isso me lembrou. Ultimamente, vários nobres têm sido assassinados. Está deixando o povo em pânico. Esses casos têm algo em comum? Perguntou meu pai. Claro que tem. Todos os nobres mortos estavam na lista imperial de oficiais corruptos e gananciosos. Além disso, dizem que os locais dos assassinatos estavam tomados por uma névoa negra. Então você também percebeu. Parece que os seguidores da névoa começaram a agir novamente. Faz sentido, respondeu o imperador. Ontem mesmo vi vestígios deles perto do nosso posto avançado, mas ainda precisamos confirmar. De certo modo, até sou grato afinal, eles estão eliminando o lixo do império. Mas não posso ignorar o caos que isso está causando. E na verdade, o que mais me preocupa não é isso. O imperador suspirou e franziu a testa. Um maldito nobre anda espalhando que a quinta princesa está por trás desses assassinatos. Absurdo, completo. Será que alguém está tentando ligar a Aileen naquela organização? Até agora, tratei isso apenas como boatos e tentei impedir que as coisas saíssem do controle. Mas há quem queira usá-la para seus próprios fins. Por isso, como amigo, quero lhe pedir algo. Se eu morrer antes de você, cuide daquela garota por mim. Chen Willersbelt. Obedecerei a seu pedido. De volta ao acampamento, contei a Emily o que havia acontecido com a princesa. Ela ficou surpresa. O quê? A outra parte é a princesa imperial. Como pôde encerrar sua missão de escolta daquele jeito, jovem mestre? Você vai acabar sozinho desse jeito. Eu não estava indo a um encontro, murmurei. De qualquer forma, Emily, conto com você hoje também. Hoje também vai treinar? Mas está chovendo muito lá fora. Enquanto conversávamos, uma figura encapuzada se aproximou. Quem é você? O que faz aqui? Perguntei, em alerta. Ela retirou o capuz, revelando um belo rosto. Desculpe incomodar. Se não estiver ocupado, podemos conversar um pouco? Princesa Aileen, por que veio aqui? O que deseja comigo? Ela desviou o olhar, um pouco constrangida, e olhou para Emily. Ah, é? Você pode nos deixar a sós um momento? Fico um pouco desconfortável sendo observada. Emily mostrou um sorriso travesso. Entendido, então. Desejo uma boa conversa aos dois. Conversar com pirralha dessas? Sobre o que exatamente? Pensei irritado. Quando Emily saiu, Aileen desviou o olhar, envergonhada. Sobre o que aconteceu mais cedo, eu lhe devo um pedido de desculpas. Meu comportamento foi realmente indigno de uma princesa. Não precisa se preocupar, Alteza. Eu também devo desculpas. Fui grosseiro demais. Você é diferente de mim. As pessoas ao seu redor o respeitam. E você parece tão mais maduro. Então ela é assim, pensei, surpreso com seu jeito sincero. Ah, ouvi dizer que você vai pra academia. Quando isso acontecer, espero que possamos nos dar bem. Desculpe, mas não acho que possa ser de muita ajuda. Se veio até aqui só pra estreitar laços comigo, é melhor voltar. Eu só queria me aproximar de você, por isso disse aquilo. Você é cruel demais. Ao ouvir minhas palavras frias, lágrimas escorreram pelo canto de seus olhos. Então você também acha que sou apenas uma princesa de aparência vazia, sem valor, não é? Eu entendo. Do seu ponto de vista, não há nada que eu possa lhe oferecer. Desculpe ter incomodado. Fui ingênuo em pensar que poderíamos conversar. Você é completamente
completamente diferente de Asher. Ao ouvir esse nome, agarrei o braço dela, surpreso. Asher, espere, como você conhece meu irmão? Nos conhecemos por acaso no ano passado, quando visitei a Academia Real. Ele me deu um conselho. Disse pra eu não me importar com o que os outros pensam, que bastava continuar me esforçando como princesa. Deu um conselho? Isso é impossível. Eu conheço bem aquele demônio, esse tipo de bondade não existe nele. Parece que já naquela época, Asher havia começado a armar o plano para arruinar a princesa Aileen. Deixe-me lhe dar um conselho, Alteza, comecei a dizer. Mas nesse instante, um som ensurdecedor ecoou do lado de fora da tenda. Emily irrompeu ofegante. Senhorzinho, corra. Antes que pudesse reagir, o teto da tenda foi arrancado. Das sombras, um monstro enorme empunhava uma estaca de madeira e a desceu sobre nós com força brutal. Droga, é a tenda do jovem mestre. Rápido, verifiquem se ele está bem. Emily, ferida, caiu ao meu lado. À frente, o demônio rugia furiosamente, uma fera selvagem, colossal. A retaguarda do acampamento havia sido atacada por bestas de nível superior e a princesa Aileen fora arrastada para o meio do caos. Todas as tropas imperiais, avancem imediatamente para a retaguarda. A segurança da princesa é prioridade máxima. Sim, Vossa Majestade. A princesa foi para a zona de fronteira? O que ela estava fazendo num lugar tão perigoso? Com quem ela foi se encontrar? Não eram apenas vermes da morte, havia também ogros. Criaturas que normalmente só apareciam nas profundezas do vale estavam surgindo em bandos. Algo está muito errado. Isso não aconteceu na minha vida passada. Será por minha causa? Enquanto eu refletia, Emily chorava ao meu lado. Senhorzinho, eu achei mesmo que o senhor ia morrer lá. Nunca mais quero me afastar de você, nem por um instante. Quando o monstro apareceu, agarrei a princesa e corri para fora da tenda. Expliquei. Já participei da subjugação do exército do rei demônio, não vou morrer nas mãos de um ogro qualquer. A princesa, ainda ofegante, perguntou preocupada. E os cavaleiros do acampamento? Estarão bem? Não se preocupe, Alteza. Os cavaleiros imperiais são fortes. Eles vão resistir. Se eu não tivesse vindo, isso não teria acontecido. Os cavaleiros que vieram comigo, Princesa Aileen, estamos bem. Gritaram ao longe. Proteger Vossa Alteza é a missão dos cavaleiros do Império. Isso mesmo. Vamos protegê-la com nossas vidas. De repente, senti um arrepio perigo se aproximando. Afaste-se, gritei. Uma enorme mão surgiu atrás dela, agarrando o cavaleiro que acabara de falar. De imediato, me lancei à frente da princesa. Recuem agora. Esse monstro está atrás de mim. Vou distraí-lo. Leve a princesa e fuja daqui. Então, brande minha espada contra a criatura. Por que esses monstros de alto nível estão se reunindo ao meu redor? Talvez seja por causa do cheiro, respondeu minha espada demoníaca. Você bebeu o sangue de muitas feras mágicas para ficar mais forte. O fedor que exala é irresistível para elas. O quê? Você sabia disso? Então por que só me conta agora? Você se esqueceu? O que eu quero é o seu corpo. Droga. Agarrei o cabo da espada com força. Você não pode ser mais gentil nem por um segundo? Não importa quantos monstros venham atrás de mim, já que ninguém está me vigiando agora. Então vou beber o sangue dessas feras de alto nível. Mas antes que pudesse reagir, vi algo que me fez gelar o sangue. Um dragão demoníaco, coberto de escamas roxas reluzentes, desceu dos céus. Mesmo a espada demoníaca ficou surpresa. Esse aí também veio atraído pelo cheiro? Um dragão? O que ele está fazendo aqui? Não importa. Espada demoníaca, manifeste-se. Vou capturar esse dragão. Não, vou devorá-lo. Enquanto isso, do outro lado do campo, meu pai abatia o último ogro restante. O imperador se virou para ele. E a princesa? E seu filho? Eles desapareceram na direção da tenda de Xian. Sinto muito. Não se culpe. Imagino que também esteja preocupado com seu filho. Não há necessidade, majestade. Agora, o mais importante é a princesa. Você é impiedoso, Willers. Ele é mesmo seu filho biológico? Os membros da Casa Belt sabem se proteger. Enquanto falavam, um soldado correu até eles. Vossa Majestade, encontramos a princesa Aileen. Alvela, o imperador correu até ela aflito. Você está ferida? Rápido, tragam ajuda. Salvem-na. Salvar quem? Perguntou o imperador. O jovem mestre Xian foi por minha causa. Senhorita, acalme-se. Fale devagar. Você é a criada de Xian, certo? Perguntou meu pai. Sim, Duque. Então diga o que aconteceu com Xian. Foi horrível. Nunca vi o Duque com uma expressão assim antes. O jovem mestre se ofereceu para servir de isca, para que a princesa pudesse escapar em segurança, e desapareceu junto com as feras. Um dos guardas se adiantou. Eu sei o local exato. Dê a ordem e levarei as tropas para resgatar o jovem mestre. O imperador se virou, ansioso. Willers, o que está esperando, vá. Mas ele respondeu apenas duas palavras. Não vou. O quê? O imperador e a princesa o encararam, atônitos. Está falando sério, Willers. Agora o que importa é conter os danos. Se o acampamento principal for destruído, as feras invadirão o império. Precisamos reconstruir as defesas imediatamente. É a única forma de evitar mais sacrifícios. E o jovem mestre? O que será dele? Se ele conseguiu garantir a fuga da princesa, já cumpriu seu dever. Esse é o destino da Casa Belt. Por quê? Porque sempre tem que ser assim. Eu não quero isso. De repente, um estrondo sacudiu o céu. Quando todos levantaram a cabeça, viram um enorme dragão pairando acima deles. Eu acho que vi Xian, disse o imperador incrédulo. E, de fato, naquele instante, eu estava sobre o dorso do dragão. E para vocês que ficaram até aqui, deixa o like aí e já me segue. Sério, isso ajuda demais e me motiva a continuar. O homem havia usado apenas a forma mais simples de magia, mas ainda assim me deixou completamente chocado. A energia que ele liberou era tão poderosa que parecia capaz de sacudir todo mundo. Foi então que entendi, ele era o rei dos 10.000 demônios, aquele que comandava incontáveis generais demoníacos sob suas ordens. Se eu não estiver enganado quanto à linha do tempo, ele invadirá o mundo humano daqui a 7 anos. Por isso, eu preciso detê-lo antes que isso aconteça. E pensar que eu vim parar no mundo demoníaco completamente por acidente, enquanto protegia a princesa durante a fuga, acabei sendo levado junto preso nas costas de um dragão. Os dragões são tidos como as criaturas mais próximas do próprio Criador. São seres de uma nobreza extrema, que poucos têm a sorte de ver em toda a vida, e ofendê-los é considerado um pecado imperdoável. Encontrar uma criatura tão grandiosa deveria ser uma honra. Mas por quê? Ela teve que voar justamente para um grupo que jamais deveríamos ter encontrado? O imperador ergueu o olhar para o céu. Oh meu Deus, é um dragão. Mas Willius, por que seu filho está em cima dele? O que você está esperando? Vá salvá-lo agora mesmo. Droga, eu só queria beber o sangue do dragão demoníaco e terminar logo essa luta. Mas as coisas acabaram saindo completamente do controle. Agora percebo que com meu poder atual, é impossível derrotar um dragão desses. Quando me preparei para atacar novamente, ele simplesmente bateu as asas e fugiu. E eu não tive escolha a não ser pular em cima dele. Só que, pra meu azar, ele acabou voando direto pra cá. Como é que eu vou limpar essa bagunça agora? Que foi? Por que você ficou paralisado assim? E ainda pergunta, não tá vendo aquela multidão lá embaixo? E o que tem isso? Já que me puxou pra fora, vai ter que usar a espada pra alguma coisa, né? Com tanta gente olhando, como quer que eu use a espada demoníaca? Se me descobrirem, vão me queimar vivo.
Nesse momento, meu pai lançou uma magia de nível 8, uma das mais poderosas que existem. Mas o que ele tá fazendo? Ele sabe que o ataque vai me atingir também. Logo, várias espadas voadoras cortaram o céu em direção ao dragão, mas a criatura desviou com facilidade, desaparecendo em meio a uma sequência de manobras rápidas. Enquanto eu ainda tentava entender o que estava acontecendo, uma das espadas voadoras veio direto na minha direção. Fui atingido de raspão e caí das costas do dragão. Maldição, acabei perdendo uma refeição dessas. Nesse instante, ouvi a voz da espada demoníaca ao meu lado. O que você tá esperando? Voe, vai se espatifar no chão. Não dá. Se eu usar a técnica da névoa aqui, vão me queimar na fogueira por bruxaria. Desesperado, procurei uma saída e então vi algo que me deu esperança. Espere, não me diga que você vai pular ali dentro? Você não tá falando sério? Aquele rio fede demais. Agora não tem outra escolha. Enquanto isso, no alto da montanha, um grupo observava tudo de longe. Um dragão demoníaco? Como ele apareceu por aqui? Que estranho. Parece ser só um filhote. Talvez tenha se perdido e acabou se metendo em apuros. Mas será que não há monstros poderosos por aquela região? Não, está tudo sob controle. A linha de vigilância deve ter impedido. Como um dragão poderia perder para humanos? Do lado do desfiladeiro, havia algo estranho. Uma presença que me parecia tanto familiar quanto desconhecida. Se o senhor está tão curioso, pode ir verificar, respondeu um dos demônios. Mas por favor, não destrua tudo que vir só porque está entediado. Antes que terminasse de falar, o dragão já havia batido as asas e voado para lá. Enquanto isso, eu emergia do rio, coberto de sangue e óleo. Isso foi exaustivo. Virei-me e olhei para o lado. Keiran, você ainda está vivo? Não fala comigo. Estou pensando em como me livrar de você. Quando voltarmos, eu prometo te deixar limpo. Então, não fica com raiva. Voltar? Ele gritou. Você ainda acha que dá pra voltar? Estamos no inferno demoníaco, sabia? Relaxa. Num lugar desses, é impossível topar com demônios de alto nível. Mas bem nesse momento, uma voz soou ao meu redor. Eu sabia, tem algo interessante por aqui. Aquele som, eu o conhecia. Uma voz que estava gravada profundamente na minha memória, impossível de esquecer. O dono daquela voz era o rei demônio Beccari Wen. Diziam que quem já ouviu antes afirmava, sem exceção, que ele parecia carregar a ferocidade de todas as feras do mundo em um único corpo. E agora, aquele mesmo ser estava bem diante de mim. Droga, por que eu tinha que encontrá-lo justo agora? Você é humano? Ele perguntou. Por que não responde, garoto? Quer lutar comigo? No mesmo instante, eu me virei e ataquei com minha espada. Mas ele desviou com facilidade assustadora. Dizem que os humanos são uma raça de potencial ilimitado. Ele comentou. A espada demoníaca na minha mão também se manifestou. Agora que pergunto, embora meio tarde, quem diabos é esse cara? Ele é o rei demônio. E com o seu corpo nesse estado, acha que consegue vencê-lo? Minhas mãos tremiam. Vencê-lo era impossível, mas talvez eu conseguisse fugir. Será mesmo? Conseguir escapar com vida de Beccari Wen? Enquanto pensava em uma rota de fuga, ele interrompeu meus pensamentos com uma voz calma. Não precisa ficar tão tenso, como se eu fosse lutar contra um pirralho como você. Não fique tão na defensiva, relaxa. Quer saber? Se não acredita em mim, eu até deito aqui, pra mostrar que não vou te atacar. Por pior que eu seja, o que está acontecendo? Por que ele deitou do nada? Então, garoto, ele continuou. Você é humano, não é? Sou. Fui arrastado pelo rio até aqui. Então é sua primeira vez no submundo demoníaco, certo? Tem algo estranho em você. Quem exatamente é? Só um humano comum. Humano comum é? Então porque eu sinto como se já te conhecesse. Ao ouvir isso, um frio percorreu minha espinha. Nós nunca nos vimos antes. E aliás, essa é a primeira vez que você vê um humano, não é? Você é mesmo engraçado, ele riu. Mas então, o que te trouxe até aqui? Será que esse era mesmo o mesmo rei demônio que eu conhecia? Estou fazendo uma ronda. Ele respondeu. Como rei, é meu dever patrulhar as terras que governo. Ele apontou o dedo para mim. Por que você não parece surpreso ao saber que eu sou o rei demônio? Você definitivamente já me viu antes, não é? Existe algum humano tão calmo diante de mim? Sua mãe nunca te contou que o rei demônio leva embora as crianças desobedientes? Esse realmente era o Beccari Wen que eu conhecia? Na minha lembrança, o rei demônio deveria iniciar a guerra entre os mundos em breve. Mas o homem diante de mim parecia completamente diferente. Se essa personalidade franca e honesta era seu verdadeiro eu, então o que foi que o mudou tanto no futuro? Com essa dúvida em mente, perguntei. Se você realmente é o rei demônio, o que pretende fazer daqui pra frente? Pergunta estranha para um pirralho. Ele respondeu, sorrindo. Mas tudo o que eu quero é que meus subordinados e meu povo vivam bem. Claro, se alguém tentar nos ameaçar, eu os aniquilarei sem hesitar. Essa é a minha obrigação como rei demônio Beccari Wen. Por um breve instante, eu senti a mesma aura cruel e implacável do Beccari Wen que conheci. Ela ainda estava adormecida dentro dele. Mas eu sabia que em algum momento ela despertaria, e eu precisava impedir isso. Rei demônio, eu disse, que tal fazermos um acordo? Ele franziu a testa, curioso. Algo vai acontecer com você em breve. Eu continuei. E isso vai colocar em risco a vida do seu povo e dos seus soldados. O que você está dizendo, garoto? Fale direito. Não sei o que exatamente vai acontecer em Cloverfor, mas o que posso garantir é que isso será o estopim que dará início a uma guerra entre humanos e demônios. Então você está dizendo que eu desejarei invadir o mundo humano? Por isso quero propor um pacto. Prometa que aconteça o que acontecer, não iniciará a guerra. Ele me encarou por alguns segundos e depois suspirou. Você fala umas coisas bem absurdas, mas tudo bem, vou deixar passar dessa vez. Garoto, o que vai me oferecer em troca por esse trato? Eu te ajudarei, seja qual for a situação que enfrente. Parece que você sabe mais do que diz, não é? Garoto, qual é o seu nome? Cheyenne Belt. Certo, Cheyenne Belt. Como senhor deste domínio, eu, Beccari Wen, prometo. Não atacarei suas terras, aconteça o que acontecer. Mas em troca, você deve cumprir sua palavra. Afinal, isso é um pacto. E assim, o contrato foi selado. Depois de firmar o pacto com o rei demônio, fui encontrado por uma equipe de busca e consegui voltar com segurança. Desde então, ganhei um novo apelido. O homem que sobreviveu à boca do dragão demoníaco. Meu destino me levou de volta ao fronte de guerra de Berias. É um mosteiro nas proximidades, que naquele momento, havia sido requisitado para servir de hospital de campanha ao exército. Mal me levantei da cama e já vi Aileen sentada à cabeceira do meu leito. Achei que aquilo já tinha sido resolvido, mas ela levantou-se, corada de timidez. Você quer ser meu servo? Ao ouvi-la, fiquei totalmente pasmo. O que essa princesa está dizendo? Pensei. Em seguida, mostrei uma expressão de total resignação. Não quero responder. Ela, com os olhos marejados, disse. Também, afinal, eu sou uma quinta princesa sem influência alguma. Sinceramente, eu não gostava daquele ar de desânimo dela. Eu já sabia que a princesa Aileen era pouco confiável, mas ver alguém entregar-se assim ao pessimismo tornava o final previsível. Ainda assim, não consegui abandonar a ideia de que talvez aquele desfecho cruel fosse obra daquele canalha que a atormentou. Respondi a ela. Agora Vossa Alteza não me dá nenhuma vantagem. Você não tem nada. O risco que eu teria de assumir é grande.
Mas, antes de Vossa Alteza recuperar tudo, eu vou observar. Não espere um prazo apenas. Não fique desapontada. Entendi o que quer dizer. Ela respondeu com firmeza. Você quer reconhecimento, então vou me esforçar para crescer. Espere e verá. Não sei quando conseguirei, mas vou conquistar seu respeito. Vou aguardar. Ela, que há pouco estava batida, animou-se de pronto realmente uma criança. Antes de sair, virou-se e olhou para mim. Obrigado por ter voltado vivo. Falo isso de coração. Enquanto isso, na floresta fora do acampamento principal, um homem olhava em volta com ar furtivo e finalmente conseguiu o que vinha buscando. Embora não restasse muito, naquele instante seu corpo ficou imóvel, como se estivesse preso por correntes invisíveis. Eu apareci atrás dele. Aquele era o tipo de criação magistral que o Instituto de Magia do Reino de Garan produzia. Uma caixa dimensional que continha um espaço com magia condensada. Um artefato que permitia guardar infinitamente qualquer coisa dentro de si. No ano passado eu vinha observando movimentos estranhos, pois suspeitava que alguém no Império estava movendo cargas de forma ilícita. Agora entendi como faziam. Esse aqui vou levar. Você é Xian Belt. O que faz aqui? Ele gaguejou. Você andou colhendo sangue das carcaças de monstros e escondendo nas carroças de suprimentos que atravessam a fronteira, não foi? Deve haver um traidor entre os carregadores. Ao ouvir minha acusação, ele tentou se explicar aflito. O que você está dizendo? Não entendo do que fala. Não adianta mentir. Esse sangue já circula no mercado negro do Império. A irmã Alice comprou sangue de cão infernal, provavelmente veio das mãos desse sujeito. Quem teria vazado tudo isso? De qualquer forma, eu não podia deixar esse homem escapar. Embora eu ainda não soubesse exatamente como prenderam ali, consegui me mexer um pouco. Vá morrer. Ele lançou um jorro de chama de hálito dracônico. Imprudência custa a vida, gritou. E uma labareda escaldante avançou contra mim. Pensei, desta vez estou morto. Mas as histórias sobre os Belt não eram mentiras, os anciãos da família tinham truques de sobra. Era uma pena que a caixa dimensional não tivesse sobrevivido intacta. Quem diria que transportar sangue de monstros resultaria nisso? Quando ele relaxou um pouco, eu atirei uma adaga que cortou uma de suas mãos. Escolha, diz onde está a rota de distribuição e quem é o traidor. E eu te poupo uma morte rápida. Ou então, você provará todas as formas de sofrimento antes de morrer horrivelmente. No posto fronteiriço oeste de Berias, na casa de trocas, dessa vez eram 2 caixas. Agora dá pra desviar mais. Ao abrirem, encontraram uma cabeça humana dentro. Quem fez isso? Eles exclamaram. Eu os observava de um ponto elevado, atento a cada movimento. A espada demoníaca sussurrou. Vai perdoá-los. Sim, esse aviso já basta. Respondi. Leonard, um cavaleiro mago de nível 7 originário do reino de Jaran, vinha furtivamente transportando sangue de monstros capturado na frente de batalha para magos do Império, e aquilo seguia depois para o Instituto de Magia do Reino de Garan. Lá se reunia um bando de pessoas famosas no continente e obcecadas por magia. Eles pesquisavam a origem e os fundamentos da magia e, a partir disso, criavam magias novas. Por enquanto, só estavam fabricando artefatos relativamente práticos, como pequenas caixas dimensionais, mas só de pensar que no futuro eles poderão fazer coisas loucas usando o sangue de monstros me dá dor de cabeça. A espada demoníaca perguntou, você vai trocar a profissão de assassino por resolvedor de problemas? Agora eu preciso detê-los. Não foi você que disse antes que ia viver por si mesmo? Porque eu tenho a impressão de que você está vivendo pelos outros. Eu só não quero que mais gente utilize o sangue dos monstros. Nesse momento, numa residência do Império Ushpo, estavam Ann Belt e meu pai, eles tinham ido à linha de frente. Aquele seu meio-irmão? Sim, esse irmão me deixa preocupado. Acho que preciso ir visitá-lo depois de tanto tempo. A vida entediante da frente de batalha finalmente acabou. Estou tão ansiosa. A academia deve ser bem melhor que esse fronte escuro, né? Sim, mas pra mim é apenas entrar num novo inferno. A academia não é, como Emily pensa, um lugar maravilhoso. Na verdade, é um grande palco de intrigas políticas e interesses entrelaçados. Ouvi dizer que os instrutores da academia são todos muito bonitos. Ai, estou animada. Será que ela quer ir comigo para a academia? Voltando para casa, ao caminhar vi alguém que já conhecia. Xian, o que faz aqui? Olá, Chris. Mal terminei de cumprimentar e ela saiu correndo como se voasse. Por que você não se dá com seus próprios parentes? Não é bem assim. A pessoa com quem realmente não me dou é outra. Ao abrir a porta, encontrei gente alinhada dos 2 lados para me receber. Antes eles me ignoravam. Agora a cena parecia igual à recepção que meu pai ou aquele outro sujeito recebiam ao voltar. As mudanças deste último ano foram enormes. Parecia que meu esforço não fora em vão. Quando eu ia abrir a porta do quarto, senti uma respiração familiar que me encheu de terror. Certo, aquele cara estava bem atrás daquela porta. Há quanto tempo, Xian? Já não se lembra de mim? Calma. Tenho que me acalmar. É normal que você não lembre. A última vez que nos vimos foi antes de eu ir pra academia. Como eu poderia me acalmar? Queria matá-lo ali mesmo. Quando ia agir, para poupar a serva, eu intencionalmente me contive. Agora matá-lo não seria interessante. Consegui segurar a raiva. Ancião da casa Belt, Xian. Como poderia um irmão esquecer o outro? Ao me ver, ele estendeu a mão e tocou minha cabeça. Fiquei preocupado que você pudesse ter me esquecido. Ainda bem que lembra. Ouvi dizer que sua esgrima melhorou muito. Parece que vai poder ajudar a casa Belt no campo de batalha. Não ajudar a mim nos combates. Isso sim. Estou ansioso também. Quando disse isso, fiquei mais tranquilo. Vim aqui hoje exatamente pra te ver. Percebi que ele tinha vindo com outro propósito, aí recobrei totalmente a calma. Também senti saudades, irmão. Menino, você viaja leve assim? Não podia me ajudar com a bagagem? Como pôde vir sozinho? Nesse momento, Emily reconheceu quem estava à frente. Grande senhor, o senhor veio? Ouvi dizer que sua relação com Xian é boa. Não se preocupe comigo. Faça o que precisar. Fiquei à parte e sussurrei para a arma demoníaca. Para você também foi uma boa oportunidade, certo? Poderia aproveitar agora que eu estou abalado e tomar posse do meu corpo. Não me entenda mal, só quero que você fique mais furioso. Aí será mais saboroso. Ah, é? Isso combina com você. Na sala ao lado, conforme suas ordens, eu já havia apurado onde estava a segunda senhorita. Onde a senhorita está? Ela está no território dos Elfos Brancos, no norte do continente Proina. Proina? Mesmo estando junto daquele povo que odeia profundamente forasteiros? Que sorte essa criança tem? Que empatia é essa? Se descobrirem que ele pretende voltar para o Império, reporte-me imediatamente. Hoje a vossa senhorita está diferente do habitual, parece muito mais animada. Foi um encontro com o vosso irmão que a deixou assim? Divertido? Talvez. O que aconteceu hoje talvez realmente possa ser descrito assim, mas você está enganado, eu não estou nada contente agora. Foi falha do subordinado não ter percebido seu humor. Peço desculpas. Aquele olhar era como ao encontrar um inimigo. Será que é impressão minha? Estou muito preocupado com aquele irmão. Quero vigiá-lo de perto para evitar que ele se perca no caminho. Vou designar pessoal para vigiá-lo então. Com licença. Xian Belt, o que você está escondendo?
Logo chegou o dia da minha partida para a academia. Estou mesmo desapontado. Senhorzinho, a academia só permite que acompanhantes sejam guardiões. O que posso fazer? Você devia ter me avisado antes. Enfim, não arrume confusão, fique em casa. Não pense em aprontar só porque não estarei por perto, está bem? Eu sei. Vamos partir. Mesmo se na academia for maltratado pelos colegas, não desanime e volte em segurança. Lembro-me de alguns anos atrás, quando peguei uma febre alta e perdi a consciência. Ninguém veio cuidar de mim. Foi Emily quem, carregando-me, e correu até o centro de cura do território. Quem vai salvar o nosso jovem senhor? Se não fosse por ela, provavelmente teria morrido em algum canto da mansão. Por isso, ela foi e sempre será mais que uma criada, é a pessoa mais importante pra mim. Só que, pra escoltar um jovem mestre, foram designados 6 cavaleiros de elite antes mesmo de entrar na academia, já teria de provar meu valor no sangue. O sol ia se pondo. As carroças diminuíam o passo. Os guardas assentiam em silêncio. Senhorzinho, talvez acampemos por aqui esta noite. Onde estamos? Aqui é perto da cidade central de Saperém. Amanhã cedo chegaremos à cidade. Não seja ridículo por aqui. Não existe essa floresta perto de Saperém. E esse não é um simples brejo. Acampar tão fundo nessa mata isolada é muito suspeito. Senhor, pode sair agora. Arfresco Heim, fala logo. Quem mandou vocês? Ao ouvir minha pergunta, os guardas sorriam sinistramente. Você ainda ri? Quem mandou vocês insistir? Um deles sacou um acessório da cintura. Já está quase na hora de você morrer, tem necessidade de saber? A situação chegou a este ponto. Lamentamos. Não guardamos rancor contra você. Como última cortesia, vamos te dar um fim rápido. Descanse em paz. Mas eu apenas me movi de lado e desviei. E em seguida, cortei sua cabeça com um só golpe. Os soldados ao redor congelaram de pavor. Por que todos pararam assim? Não esperavam ser contra-atacados? A cena era inacreditável para eles. Até o capitão melhor equipado tombou sob minha lâmina. Será que uma criança tão pequena poderia fazer isso? Murmuravam. Sem surpresa que ele tenha conseguido voltar vivo do encontro com um dragão. Essa missão desde o início era impossível de cumprir. Agora podemos prendê-los todos? Sim. Dizem que foi o jovem mestre Clans quem abordou a senhora Margaret. Disseram, andando e cochichando. Ouvi dizer que o jovem senhor Clans pediu algo à duquesa Margaret. Estamos apenas especulando se esta missão está relacionada àquele assunto. Então era por causa do Clans. Ao me verem como um covarde que só sabe fugir, prometeram que da próxima vez o iriam punir severamente. E quanto a mim, depois disso, ele perguntou, vocês certamente vão me matar, não é? Não. Respondi. Ele agradeceu. Neste instante, eu cheguei ao centro da cidade de Saperém. Lá dentro, no castelo do duque, diziam: o que você quer dizer com um dos seus homens desapareceu, os outros 6 foram mortos? Sim, e o jovem mestre Xian partiu de Saperém 10 dias atrás. Mas você disse que não haveria problema. O que aconteceu? Nem esse garoto conseguimos eliminar, é aceitável isso? Talvez subestimamos o jovem mestre Xian. Pode haver alguém que o esteja ajudando secretamente. Se nos der outra chance, enviarei gente desta vez e iremos até a academia. Se fizer isso, Xian pode decidir agir contra nossa casa Clans. O que faremos então? Perguntou ele. Não faça mais nada. E essa história não pode vazar, trate de eliminar todos os envolvidos. Enquanto conversavam, os homens de Asher estavam escondidos, escutando as escondidas. Eu naquele momento estava deitado na cama. Já se passaram 10 dias desde que deixei Saperém. Desde então, Brian se ofereceu para ser meu criado. A notícia de que eu estava são e salvo provavelmente já chegou aos ouvidos da duquesa. Se continuarmos a caminho, chegarei sem problemas à academia. Senhorzinho, chegamos. Certo. Agora também é hora de pensar no que fazer com Brian. De repente me lembrei do passado, não era uma lembrança tão boa, mas a academia trouxe muitas mudanças para mim. Ao entrar, puxei do peito minha placa de identificação. Sou Xian Belt, da casa do Duke Belt. O administrador do dormitório examinou os papéis com surpresa, procurando confirmar minha identidade. Os trâmites de matrícula já estão feitos. Você pode aguardar na acomodação que foi designada e comparecer pontualmente à cerimônia de ingresso e à verificação de atributos que ocorrerão daqui a 2 dias. Ela então me entregou uma chave requintada. Tem certeza de que não houve engano ao entregar isto? Ao abrir a porta do quarto, deparei-me com um alojamento real. Nunca na história nossa família havia hospedado alguém no alojamento real. Isso deve ter sido arranjado de propósito. Perguntei. As malas foram trazidas todas? Sim, senhorzinho. Trouxemos todas as suas malas. Eu então enfiei a mão na roupa. Agora que havia chegado à academia e as malas estavam guardadas, eu não precisava mais de você, Brian. Brian, ao ver meu gesto, ficou completamente apavorado e deu um passo atrás. Espere, senhorzinho, mas o que eu tirei foi apenas um saco de moedas que arremessei a ele. Ele ficou zonzo por um instante. Senhorzinho, o que é isso? É para as despesas? Para onde você vai? Esse montante é suficiente, não volte para Berias, ou corre o risco de ser perseguido. De repente, Brian ajoelhou-se. Sou Brian Kendley. Cavaleiro, decidi passar a vida servindo ao nobre senhor Xian. Quero servi-lo com devoção para sempre. Eu olhei surpreso. Você é cavaleiro? Não deveria ser cocheiro? Sim, mas meu posto era baixo, fazia tarefas diversas. Meu pai disse certa vez, se encontrar um senhor a quem queira seguir a vida toda, não hesite e escolha-o. E se um dia eu te apunhalar pelas costas, o que fará? Ainda assim, servirei de bom grado. Bati em seu ombro. Não me traia, e eu não tenho paciência para cerimônias, então vá direto à sala de verificação de atributos. Na sala de verificação, as runas no chão emanavam um brilho deslumbrante. Aileen nível mágico, 2 estrelas. Nível físico, B. Atributo, luz 52%. 7 nível mágico, 3 estrelas. Nível físico, A. Atributo, assassino 71%. O reitor de barba branca observava os dados com surpresa. Essas crianças já são impressionantes. Mas olha só, Unbelt nível mágico, 1 estrela. Nível físico, S. Atributo, trevas 92%. Até Alice Belt, chamada de filha de Deus, quando se formou, só tinha 8% num atributo. Interessante, o talento dele foi considerado sem precedentes. E mesmo ele não alcançou esse valor, já o irmão conseguiu. Sim, mas o atributo é trevas. Devido às suas características, é provável que não venha a se manifestar e acabe enterrado. Você sabia que Xian Belt foi designado ao alojamento real? Sim. Ouvi isso de outro docente. É uma ordem do imperador. Dizem que Xian salvou a princesa Aileen, que acompanhou o imperador à patrulha na linha de frente. O imperador até cogita unir os dois em casamento. Todos achavam que a quinta princesa fora excluída das lutas pelo trono, mas agora vão uni-la à talentosa casa Belt. Se esse casamento ocorrer, imagine o que acontecerá no Império. A disputa pela coroa vai se intensificar, e o Império pode se partir, com sangue derramado por toda parte. Não pense demais, só podemos observar.
Aquela criança será um desastre para o Império ou o herói que o salvará, só o tempo dirá. Eu caminhava de volta, pensativo. 92%. Na vida passada eu devia ter algo em torno de 80%. Aumentou um pouco. Seria por ter bebido o sangue das feras? Enquanto eu pensava, fui interrompido por alguém que surgiu subitamente. Xian, o que você está fazendo aqui? Exclamei ao ver uma figura que eu julgava estar morta, viva diante de mim. Ele devia estar apavorado. Ele olhou perturbado para as pessoas atrás de mim. Aquele que te tratava como escravo, é ele? Sim, ele é meu irmão, Xian, filho do Marquês de Penelém, do reino de Garan. Dizem que você nem sabe quem é sua mãe. No passado, ele e Kranz haviam me atormentado tanto quanto. Finalmente te peguei, seu pirralho. Saia daqui, seu sujeito desprezível. Antes que pudesse reagir, seus olhos mudaram. Vamos até a lojinha, disse ele. Mas ainda assim, eu o chutei no estômago. E pra vocês que ficaram até o final, deixa o like aí e já me segue. Sério, isso ajuda demais e me motiva a continuar.